Estamos aqui no Principado de Luxemburgo. E essa visita foi uma visita inesperada, porém muito bem-vinda. E a partir desse momento eu vou mostrar um pouco desse maravilhoso Principado para vocês e contar um pouco da história dele, ok? Então me sigam, vamos nessa. Luxemburgo é um pequeno país europeu considerado uma das nações mais ricas do mundo. A história e a geografia local são marcadas pela influência de grandes potências econômicas. A cultura nacional também foi influenciada pelas ações externas que o país sofreu ao longo do tempo. O território luxemburguês faz fronteira com a Alemanha, França e Bélgica. A população local é formada por cerca de 620 mil habitantes. Os luxemburgueses são governados por uma monarquia constitucional unitária parlamentarista. A economia luxemburguesa é bastante desenvolvida e o país, além de altamente industrializado, possui um setor de serviço muito robusto. Sua infraestrutura é bastante moderna e diversificada. Além de tudo, uma das suas grandes conquistas está ligada também ao turismo. A história de Luxemburgo é bastante antiga. O território luxemburguês foi habitado por diversos povos ao longo do tempo, como francos e germânicos, e formou-se como uma nação unificada em 963 d.C. Porém, mesmo assim, o país continuou vivenciando fortes influências externas, até mesmo quando se transformou em um grão-ducado na data de 1354. A independência de Luxemburgo aconteceu somente em 1867. Já a história moderna de Luxemburgo também é marcada por invasões estrangeiras, uma vez que o país foi invadido pela Alemanha durante as duas grandes guerras mundiais. O pós-guerra foi marcado pelo pioneirismo do país na fundação de importantes órgãos geopolíticos mundiais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, e, ademais, Luxemburgo foi um dos membros fundadores da atual União Europeia. Os luxemburgueses utilizam vários idiomas no seu cotidiano, mas os principais
são o luxemburguês, o alemão e o francês. Mas ainda existe a língua inglesa e a língua portuguesa. Quanto à religião, a maior parte dos habitantes de Luxemburgo é praticante do catolicismo. A cultura de Luxemburgo apresenta elementos de várias nações europeias, com destaque para a atuação de franceses e alemães, que exercem até a atualidade uma grande influência no país. As línguas e religiões locais são reflexos dessas influências. A riqueza histórica desta nação também é muito importante, sendo que o Centro Histórico de Luxemburgo, com suas fortificações, é um patrimônio mundial das Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, UNESCO. E aí, pessoal, estão gostando? Pois é, este é o Principado de Luxemburgo e ainda temos muita coisa para mostrar, ok? Agora, ó, vai lá no meu canal, Bom de Viagem, e não esqueçam de dar o like, se inscrever, compartilhar e comentem. Eu quero a opinião de vocês, ok? E espero que vocês, como eu, se tornem um bom de viagem. Everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Se você estiver visitando a França, Bélgica ou Alemanha, dar um pulinho em Luxemburgo pode se tornar
Uma grande pedida, vale muito a pena. Existe muito o que fazer em Luxemburgo. Este pequeno e pacato país é também surpreendente. É conhecido por suas densas florestas e principalmente pelo passado medieval. O país é muito desenvolvido economicamente e guarda verdadeiros tesouros para os turistas apaixonados por história e belas paisagens. Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my Para conhecer o país inteiro, não vai precisar mais do que poucos dias. São apenas 2.586 km² de área e grande parte da extensão territorial de Luxemburgo é composta por florestas e zonas rurais. A capital, cidade de Luxemburgo, é moderna e rica. Os edifícios históricos são muito bem preservados e a paisagem do local é composta por 3 elementos principais: arquitetura antiga, moderna e presença de muitas matas e rios. O cenário do seu interior parece inspirado em contos de fadas. É repleto de antigas vilas, castelos e fortificações medievais. Trata-se de um lugar único no mundo. Mesmo na Europa, é difícil achar outro local tão encantador. Para quem já está pensando o que conhecer em Luxemburgo, saiba que o clima local possibilita viagens o ano inteiro. O verão costuma ser moderado, o inverno é frio, mas não tão rigoroso. Perfeito para viajantes que curtem esse tipo de turismo. Mas uma curiosidade, mesmo sendo um país de paisagens naturais lindas, não possui litoral. Luxemburgo fica na Europa, entre a Alemanha, a França e a Bélgica. Também está próximo dos Países Baixos, ao sul da Holanda.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ao contrário de outros pequenos estados, Luxemburgo tem um aeroporto próprio, moderno e bem equipado, que fica na cidade de Findel, a menos de 10 quilômetros da capital, Luxemburgo. No entanto, a maioria dos visitantes preferem os transportes terrestres. Saindo de Frankfurt, por exemplo, são apenas 5 horas de trem e ônibus, e de carro menos de 4 horas. Aliás, os turistas adoram curtir o belo visual das estradas. E ainda você pode pegar um TGV em Paris, que é um tipo de trem de alta velocidade, e desembarcar em Luxemburgo em apenas 2 horas. Com certeza, dá para ir passar o dia e voltar, não é mesmo? From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors. Esta é Mari na porta de um banheiro químico, aguardando Gleice. Ela não sabe o que faz com o papel. Essa é Gleice. Na descarga. Vai ficar tudo gravado aqui, viu? Apesar de pequeno, o país tem uma enorme importância diplomática na comunidade europeia. Além de ter ajudado a fundar a União Europeia, o Tratado de Schengen foi firmado na vila de mesmo nome, em Luxemburgo. Brasileiros ficam bem à vontade nas cidades de Luxemburgo, pois há grande presença de portugueses para conversar e se informar. Muitos cidadãos luxemburgueses também falam português, além do inglês.
Esta é a bela Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo. Infelizmente não vai dar para entrar, mas por fora já dá para ver como ela é belíssima. Construída entre 1613 e 1621 como igreja do Colégio Jesuíta, ela se tornou a catedral e a sede da Arquidiocese de Luxemburgo em 1870. É também um santuário mariano onde se encontra a estátua de Nossa Senhora dos Aflitos, protetora da cidade de Luxemburgo. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo e peço a vocês que deem o seu like, compartilhem, comentem e, assim como eu, se tornem também um bom de viagem. Até a próxima!